Olá, vamos voltando então. Nós estamos vendo o texto da Adélia Lerner, onde ela fala sobre o ler e escrever na escola, o real, o possível e o necessário, né? Nós paramos na parte onde ela diz que nós precisamos articular, né, o que o aluno está aprendendo na sala de aula com o real sentido da leitura e da escrita fora da sala de aula. Então, ela vai trazendo agora para a gente sugestões de como é que eu posso trabalhar em sala de aula para fazer o que ela está falando teoricamente, né? A gente vê aí várias partes que não são tão claras às vezes e com os exemplos vai ficando mais claro. Uma das grandes importâncias dessa parte do texto é que eu posso ter várias ideias para a produção da minha dissertação, né? Então, quando eu tiver lá de repente eu tenho uma leitura, né? Como o professor deve trabalhar a alfabetização nas salas de primeiro e segundo ano. E aí eu vou lembrar do que a Adélia Lerner fala e vou poder expor várias atividades e a importância do que ela coloca para a gente também. Ok? Então, vamos continuando. Uma das questões que ela coloca, que é bem importante, é que nós podemos fazer várias intervenções orais quando eu vou trabalhar um texto com o meu aluno, né? Então, eu posso fazer antecipações sobre o sentido do texto. Então, quando eu, professora, vou trabalhar um livro com o meu aluno, eu posso pegar esse livro, mostrar, olha, gente, o que vocês acham que fala esse livro, né? Aí eles vão olhar, de repente o livro tem uma capa preta, uma capa vermelha, ele vai falar, olha, eu acho que fala disso, enfim. Tem uma bruxa na capa. Ah, é um livro que fala sobre uma bruxa. E aí você vai colocando para ele, né? Vocês acham que essa história é uma história engraçada ou uma história triste? Enfim, os alunos vão começar a pensar e a imaginar do que se trata aquela questão, né? Uma outra questão que a gente pode trabalhar é a interpretação de um mesmo material, várias, né? Então, todos os alunos precisam gostar do texto? Não, né? Então, de repente, eu faço uma leitura de um conto. E aí eu pergunto, quem gostou? O aluno vai colocar, eu não gostei porque a mocinha, a menina morre no final. Ou eu não gostei porque conta uma história triste. Aí o outro pode falar, não, eu adorei porque eu me emocionei. E eu consegui imaginar a cena. Enfim, cada um vai poder expor o que ele sentiu, né? E a partir daí eu posso fazer vários trabalhos, né? Eu posso fazer um texto na lousa sobre a opinião dos alunos, né? Eu posso pedir para quem gostou escrever uma indicativa por que você leria aquele livro. Então, vamos todos nós aqui, crianças, escrever por que o segundo ano deve ler esse livro, né? Porque é engraçado, porque é legal, porque é uma comédia, enfim, eles vão colocando lá para os outros colegas saberem. Uma outra questão que é importante, né, é a comparação entre um título e outros, né, entre o mesmo autor ou entre outros autores. Então, quando você fala Monteiro Lobato, o aluno ele já vai percebendo quais são as características das obras do Monteiro Lobato, né? Você fala Vinícius de Moraes. Então, se você leu o texto, né, leu a poesia, e aí você falou que aquele texto é de tal autor, com o passar do tempo, quando você lê um texto, ele já vai saber de quem é, né? Porque ele já vai fazer essa relação. Então, é a mesma coisa, se você está lá no concurso, você está vendo uma pergunta. A pergunta fala sobre a teoria de Adélia Lerner, né? Segundo Adélia Lerner, o professor alfabetizador deve trabalhar. Você já vai lembrar que nunca deve trabalhar fragmentando o conteúdo, trabalhando primeiro as palavras simples, depois as complexas, mas que o professor, segundo Adélia Lerner, deve trabalhar de acordo a aproximar o que eu vivo, né, a minha leitura, a minha prática de leitura, fora da escola, com ela dentro da escola. Então, a gente vai relacionando os pensamentos aos autores, né? Jamais eu vou poder assinalar uma alternativa que fale de um processo de alfabetização tradicional. Outra atividade que o professor pode fazer, né? É recomendar livros, contrastar informações provenientes de diversas fontes. Então, às vezes aconteceu um acidente, né? Aconteceu um acidente no bairro. Saiu no jornal, né? Então eu posso pegar vários jornais para ver se todos eles falam a mesma coisa,
né? Nós estamos hoje no momento de política, né, de eleição. O momento de política é um momento, todo momento né? Mas é um momento de vivência eleitoral. Então, meus alunos, eles podem ver vários textos que têm várias opiniões diferentes sobre diversos assuntos. Para eles aprenderem também que as opiniões, elas vão se diversificando, né? Compartilhar a leitura com os outros. Eu posso levar os meus alunos maiores para ler para os menores, ou vice-versa. Tomar nota. Uma coisa muito importante, né, que os alunos, eles demoram a aprender, e se nós não incentivarmos, eles não aprendem. Quando eu dou uma orientação para o meu aluno, ele pode fazer uma anotação, né? Então, eu dei lição de casa. E eu falo lá, para pesquisar, recortar 5 palavras com CH. Ele pode anotar lá, 5 palavras com CH, recortar, né? Ou você fala para ele assim, ó, não pode recortar palavras pequenas, porque depois a gente vai montar um cartaz. Ele pode anotar aquilo. Então, essa prática, essa vivência é o que vai fazer o meu aluno se tornar um adulto leitor e escritor, né? Um adulto que saiba utilizar a prática da leitura e da escrita. Um adulto que saiba para que ele lê, para que ele escreve. Também é preciso você articular o propósito didático, o que é um propósito didático? É o que eu quero que meu aluno saiba de imediato, né? A sua prática da vida atual do aluno. Então, eu preciso relacionar o que eu ensino na minha sala de aula com o que meu aluno vive fora da sala de aula. É muito difícil eu trabalhar se eu não conhecer a comunidade onde eu trabalho, se eu não souber com quem eu estou trabalhando, se eu não souber articular isso, né? Então, a gente precisa aprender a articular as atividades em sala, né, as minhas propostas didáticas, a vivência do meu aluno. Então, digamos que o meu aluno, ele mora numa comunidade rural. É muito mais fácil eu articular o conhecimento dele com as coisas que tem numa comunidade rural. Então, se eu vou trabalhar com animais, com plantas, com frutas, com verduras, com legumes, para ele é muito tranquilo, né? Porém, se eu trabalho numa comunidade onde todos eles moram em prédios, eu vou dar um exemplo de horta, eles vão ficar, do que você está falando, né? Então, o professor precisa estar linkando o que ele está ensinando com a vivência do meu aluno, com o momento atual. Por isso, é muito comum nós utilizarmos acontecimentos mundiais ou estaduais, municipais, para trabalhar em sala de aula. Um exemplo, nós vivemos aí, há pouco tempo, a questão da Copa do Mundo. Então, o professor pode usar a questão da Copa do Mundo para fazer diversos trabalhos, né? Então, eu posso aprender o nome dos países que estão na Copa do Mundo, o nome dos juízes, o nome das cores das bandeiras, enfim, eu posso fazer um trabalho maravilhoso com o que está próximo da realidade dele. Por quê? Ele está ouvindo falar da Copa, ouvindo falar da Copa, ouvindo falar da Copa. E aí a gente vai trabalhando de acordo com a realidade daquele aluno. Eu preciso transformar o ensino da leitura e da escrita. Então, a autora, ela é muito clara ao fazer uma crítica à maneira como está sendo trabalhado na escola o processo de ensino e aprendizagem da alfabetização. Então, ela coloca que o real não é o professor fazer esse link, o real não é o professor trabalhar em sala de aula o que os alunos podem estar trazendo da sua casa. Ela fala que o real é o professor trabalhar fragmentado e trabalhar com sílabas e trabalhar achando que tem coisa mais simples e coisa mais difícil de se aprender. E ela fala que é preciso a gente transformar isso, né? Uma questão que ela coloca que é muito, muito pontual é que não é moda, né? Não é o modismo. O construtivismo não é uma coisa que está aí para passar. É uma prática, né? Uma proposta, na verdade, de um processo que vai modificar a maneira como a criança vê a leitura e a escrita. Então, ela fala que eu preciso de diferenciar, né, os problemas educativos que nós temos hoje com as questões dos modismos. Outra coisa que ela coloca que é bem forte é que precisa haver capacitação dos professores, para que o professor entenda aquilo que está sendo proposto ele ensinar. Uma coisa que nós temos muita dificuldade, né? Eu, enquanto professora formadora de professores também, sempre ouço o professor falar assim, né? Eu aprendi com a Baby Bobu.
Por que meu aluno não pode aprender? Ah, eu fui alfabetizada com caminho suave. Por que meu aluno não pode aprender? Então, a autora deixa muito claro que a formação, a capacitação do professor é essencial. Mas ela não é o suficiente para mudar essa proposta didática, né? Então, o professor precisa acreditar nessa nova proposta. Ele precisa acreditar que pode ser diferente. Ele precisa acreditar que essa mudança é necessária para que o aluno possa ter domínio da prática de leitura e escrita, né? Ela coloca assim, não bastará capacitar os docentes, será imprescindível também estudar quais as condições da escola para essa mudança. Quais são os aspectos de nossa proposta que tem mais possibilidade de ser acolhida pela escola, né? E quais requerem a construção de esquemas prévios para serem assimilados. Então, é claro que ela está dizendo que ela está dando 1000 propostas e que você não vai chegar hoje na escola e transformar tudo. Mas você pode ver o que é possível você fazer na sua escola. É possível eu conversar com meus alunos antes de ler um texto sobre o que eles acham, sobre o que tem na capa, né? Onde é a capa, onde é o texto? É possível. Eu preciso de algum material específico para isso? Não, eu não preciso. Né? Então, é possível. É claro que se eu pensar em levar meus alunos na biblioteca todos os dias, é possível? Geralmente não é possível. Né? Mas ela diz para a gente pensar o que é possível trabalhar dessas propostas para que eu alcance o objetivo do meu aluno ler, escrever e interpretar o que ele está lendo e o que ele está escrevendo. Ela coloca que a primeira coisa que a gente precisa pensar é no abismo, né, que separa a prática escolar da prática social da leitura e da escrita. Nós já falamos isso no bloco anterior e ela vai repetindo isso diversas vezes, né? Ela fala que é necessário a gente diminuir esse abismo. Não pode ser tão diferente o que o meu aluno está vendo na escola do que ele está vendo na casa dele, né? Uma grande polêmica que nós temos aí é em relação à música, né? Os professores colocam assim, ele não conhece o alfabeto, mas ele sabe a música do funk e tal, de cabo a rabo, né? Sabe todinho. Então meu aluno se interessa por música, então vamos trabalhar com música, né? Ele se interessa por uma batida de funk, vamos trabalhar com a batida de funk. Eu preciso aproximar o que eu estou ensinando da sua prática, porque senão fica uma coisa totalmente desproporcional. É a mesma coisa de você, professor, né, pedagogo, ou que tem um magistério, você está estudando para quê? Para ser professor. E de repente eu levo você para fazer um curso sobre medicina. Você vai ficar olhando lá e vai falar, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E o aluno é a mesma coisa. Eu preciso relacionar o que eu estou ensinando com o que ele precisa aprender, né? Então, na sala de aula, ela coloca que o professor espera que o aluno escreva um texto rápido, né? E entregue o texto esteja ótimo. E não é assim, né? Por quê? Porque um bom texto, ele precisa ser revisto, ele precisa ser corrigido, ele precisa ser analisado, ele precisa ser refletido. Então, você vai ler, o aluno vai ler, ele vai perceber que ele precisa de refazer tal parágrafo, de corrigir tal questão. Acontece muito também, né? Às vezes você vai mandar um bilhete para os pais. Na sua cabeça está claro o que você quer dizer. E aí você vai lá, escreve o bilhete rapidinho e manda. Daqui a pouco liga 100 pais na escola. Mas eu não entendi. Por quê? Porque eu não reli. E por que o aluno não pode reler? Porque o aluno não pode rever o seu texto. O aluno tem que criar essa prática. Ele tem que escrever, ler, para ele analisar se aquilo está correto ou não. Ler é uma tarefa orientada por propósitos na nossa vida social. No âmbito escolar, se lê somente para aprender a ler e se escreve somente para aprender a escrever. E isso não pode continuar dessa forma. Então, a autora coloca que isso é o real. Mas é necessário mudar, né? E como é possível isso? É possível através da transformação da nossa prática. Então, eu não posso fazer com que o aluno leia somente para provar para mim que ele está lendo. Ele tem que ler para entender o que ele está lendo. Ele tem que ler para se divertir. Ele tem que ler para obter uma orientação. Ele tem que ler uma orientação de um jogo, uma instrução de um jogo e entender como é que se joga. Não adianta só ele decodificar para mim o que ele está lendo. Mas ele precisa entender tudo aquilo que ele está lendo,
para ele saber o que está acontecendo. O fenômeno da transposição didática, né, afeta todos aqueles saberes que ingressam na escola para serem ensinados e aprendidos, né? Então, eu preciso repensar a maneira como eu vou trabalhar, para que eu possa ter uma maneira didática de ensinar a ler e escrever, mas com o propósito de que ele use isso fora da escola, né? Aquela velha pergunta, né? Para que eu estou aprendendo isso? Então, meu aluno precisa entender para que ele está aprendendo a ler, para que ele está aprendendo a escrever, né? Ele precisa entender. Quando o aluno ele pega um folheto de brinquedos, né? E aí tem um desenho lá que ele não conhece. Ele precisa entender que do lado do brinquedo está escrito o que é. E ele vai ler aquela palavrinha e vai entender, olha, isso é um microfone, ou isso é um karaokê, ou isso é isso, ou isso é aquilo. Então, para que serve a leitura? Para eu interpretar, para eu entender aquilo que está acontecendo. Certo, gente? Lembrando a vocês que vocês podem rever a aula, podem fazer anotações, podem assistir várias vezes, podem ler os slides várias vezes, porque às vezes a gente vai falando e até a gente ir pensando, né? Aí acaba embaralhando no meio de campo. Mas vocês revendo, vocês vão esclarecendo cada vez mais. Todos esses textos são muito repetitivos, né? Então, a prática de você assistir mais de uma vez e assistir a todos os textos, os vídeos que estão sendo colocados para você, vai fazendo com que você vai assimilando, porque uma ideia casa com a outra, né? Logo em breve nós vamos trabalhar o programa Ler e Escrever do governo estadual. E aí você vai ver que as ideias que eles colocam estão extremamente ligadas à fala da Adélia Lerner. Não é a mesma coisa aprender algo na escola ou em casa, né? Então, é isso que é preciso a gente perceber, né? A escola não pode ensinar somente o que é útil na escola. Vocês devem se lembrar, né? Não que a gente seja velha, né? Mas assim, há algum tempo atrás, quando nós estudávamos, o professor colocava lá pra gente, né? O que é sujeito? O que é predicado, né? Localize o sujeito na frase. E você copiava 100 frases para localizar o sujeito. Não era isso? Objeto direto, objeto indireto, né? Oração subordinada, substantiva, subjetiva e indicativa. Meu Deus, né? O que é isso? Hoje, a prática escolar, ela não coloca essas questões em primeiro lugar. Mas ela coloca em primeiro lugar a interpretação, né? O aluno entender o que ele está lendo, o aluno compreender o que ele está lendo. E ele aprender a se tornar claro durante a escrita. O aluno precisa aprender a escrever um bilhete, escrever um recado, escrever um currículo, escrever um texto contando algo que as pessoas possam interpretar. Todo o saber e toda a competência estão sendo modelados pelo aqui e pelo agora da situação da escola, né? Então, é necessário a gente transformar o objeto de ensino, o saber ou a prática a ensinar, que se modifica, né? Então, é necessário a gente selecionar várias coisas, né? É necessário eu escolher o que é importante eu ensinar. E o que eu vou deixar, por enquanto, ali, porque o que é mais importante? O ler e escrever. Para que o aluno aprenda a ler e escrever, o que eu vou priorizar ensinar? E o que não é prioridade. Então, é necessário que o aluno ele faça essa leitura e que o professor possa ter clareza do que ele está fazendo, da maneira como ele está trabalhando em sala de aula, né? Então, tanto a língua escrita como a prática da leitura e da escrita, elas se tornam fragmentadas, né? E elas são detalhadas de tal modo que ela perde a sua identidade, né? E é essa crítica que a autora faz durante todo o seu texto. Que eu não posso fragmentar a prática do ler e do escrever de tal modo que ela perca o sentido, né? Então, eu não posso fragmentar a silabação, porque meu aluno vai ler lá, café. O que é café? Ele não sabe, né? Ele não vai conseguir falar café. Ele vai ler café. Para que serve isso? Não serve. Então, ele tem que entender o que significa. Ele precisa, em casa, olhar os potes lá em cima do armário da mãe, né? E ele vai perceber lá, aqui tem café, aqui tem açúcar, aqui tem arroz, aqui tem macarrão. Então, ele vai entender para que serve a leitura.
A leitura serve para eu entender o que tem em cada pote. A leitura serve para eu identificar a rua onde eu estou indo. A leitura serve para eu saber o que eu estou comprando, enfim. E aí a gente vai trabalhando a prática da leitura e da escrita, a vivência social do meu aluno, né? Então ela coloca que fragmentar os objetos a ensinar permite duas ilusões, né? Muito arraigadas na tradição escolar. Uma é contornar a complexidade dos objetos de conhecimento, reduzindo a seus elementos mais simples. E a outra é exercer o controle da aprendizagem, como eu já coloquei para vocês, né? Muitas vezes a gente fragmenta para poder avaliar de uma maneira mais precisa, né? Então, essa transposição didática, ela é necessária, inevitável, né? Só que ela precisa ser controlada, para que a gente não perca as coisas que a gente precisa ensinar. Uma outra questão que a autora coloca bem importante é da questão do contrato didático, né? Então, é necessário que o professor ele faça um contrato com o seu aluno, deixando claro qual é o papel de um, qual é o papel de outro. Porém, a gente não pode hierarquizar, né? Então, hoje, a prática escolar, ela não pressupõe mais que o professor é o detentor de todo o conhecimento e que o aluno não sabe nada, né? Hoje, o processo de ensino e aprendizagem, ele pressupõe uma troca, né? Então, de repente, eu vou trabalhar com os meus alunos uma receita de culinária. Precisa eu trazer a receita? Não, de repente as mães enviam receitas, eu vou precisar ler e entender o que está escrito, né? E aí vai ser uma troca, eu vou aprender a fazer uma coisa nova, e ele vai aprender a ler o que eu estou colocando, e a gente vai trocando e construindo conhecimento, né? A distribuição de direitos e responsabilidades entre o professor e o aluno adquire características específicas em relação a cada conteúdo, né? Então, é claro que existem conteúdos onde o professor vai ter aquele domínio e vai se aprofundar mais, né? Enquanto outros não. Ainda acerca do contrato didático, né? O aluno, ele precisa saber que ele precisa se corrigir. Não pode ficar restrito ao professor a questão da correção, né? Então, eu escrevo, o professor corrige. Eu faço, o professor corrige. Eu escrevo, o professor avalia. Eu escrevo, o professor vê. Não, o aluno precisa entender que ele vai escrever e ele mesmo pode avaliar o que ele está escrevendo, para que ele saiba como melhorar. E aí ela coloca assim, o que é necessário fazer na escola para transformar o ensino, né? Então, primeiro, eu preciso estabelecer objetivos por ciclo, né? Sem fazer com que eu tenha uma hierarquia, né? Do que é mais importante e do que não é. Mas eu preciso estabelecer um objetivo. Então, eu tenho lá o ciclo de alfabetização. O que eu vou trabalhar no ciclo de alfabetização? O ler e escrever. O que é necessário? Que meu aluno produza pequenos textos, que ele interprete pequenos textos, que ele escreva pequenos textos, enfim, né? Eu tenho que saber o que é isso. Sem fazer com que eu divida a complexidade do conhecimento, né? Então, o meu aluno só vai escrever palavras. Ele pode escrever uma frase, né? Por que ele não pode tentar escrever uma frase? Por que ele não pode tentar fazer um bilhete? Porque o texto tem que estar dentro do seu uso. Eu não posso só trabalhar palavras soltas, né? Tem que ter um contexto em relação a isso. É importante atribuir aos objetivos gerais uma prioridade, né? Eu não posso fazer com que o uso da vírgula seja superior ao uso da leitura e da escrita. Para que eu ensino o uso da vírgula? Para que o meu aluno escreva um texto com coesão, com coerência, que possibilite a interpretação do texto. Eu não posso ir pondo vírgula a cada palavra, ou escrever um texto todo sem vírgula. Mas o uso da vírgula, ele não pode estar sendo uma coisa mais importante do que o ler e o escrever. Então, eu preciso, dentro do contexto de ensinar o aluno a ler e escrever, inserir o conteúdo gramatical, inserir o conteúdo do uso da gramática e das regras gramaticais. Mas eu não posso fazer com que isso seja mais importante do que a leitura e da escrita. Especialmente da leitura e da escrita com prazer, né? Muitas vezes a gente cobra tanto uma questão do aluno que aquilo vai tirando a vontade dele de escrever, né? Vai tirando a vontade dele de ler, porque se torna uma coisa muito chata.
É preciso evitar o estabelecimento de uma correspondência, né, entre objetivos e atividades, fragmentando também o ensino, né, indevidamente. Então, eu não posso dar exercícios repetitivos para que meu aluno coloque ponto de interrogação. Então, transforme as frases afirmativas em frases interrogativas. E aí ele copia 150 frases para transformar da afirmativa para interrogativa. Isso não leva a lugar nenhum, né? Então, eu preciso trabalhar textos para que o aluno entenda quando é uma pergunta, quando é uma afirmação. Mas não necessariamente com exercícios repetitivos onde ele não veja sentido no que ele está fazendo. Outra questão, né? É necessário superar a separação entre alfabetização em sentido estrito e alfabetização em sentido amplo, né? Ou entre apropriação do sistema de escrita e desenvolvimento da leitura e da escrita. Essa separação é um dos fatores responsáveis pelo fato da educação do ensino fundamental estar centrada na sonorização desvinculada do significado. O que ele está dizendo com tudo isso? Que a gente precisa superar a alfabetização pela silabação. Eu não posso mais alfabetizar só com palavras. Então, casa, bala, cala, fala, jala, sem sentido, né? Eu preciso trabalhar o texto, preciso trabalhar a alfabetização de forma que o aluno entenda o que está sendo feito, né? Eu não posso ficar fazendo atividades que não tenham sentido. E essas atividades repetitivas e sem sentido foi o que levou ao que nós tivemos, né, durante muitos anos, que é uma alfabetização sonora, onde eu vou trabalhar apenas a decodificação dos signos, né? Então, sabemos que o significado não é um subproduto da oralização, mas o guia que orienta a seleção da informação visual. Sabemos que as crianças reelaboram simultaneamente o sistema de escrita e a linguagem que elas escrevem, né? Então, uma palavra ela pode ter diversos significados, de acordo com o lugar onde ela está sendo colocada, não é isso? Eu posso aí ter diversas maneiras de uma palavra ter vários significados. Eu preciso reformular a concepção do objeto de ensino, né, para que eu possa trabalhar ela de diversas formas. Preciso trabalhar em equipe, né? Por quê? Porque o professor sempre teve essa prática de, aqui é a minha sala, eu vou alfabetizar da minha maneira. Não é necessário, não pode ser feito assim. Por quê? Porque ele está alfabetizando os seus alunos. A escola tem que ser um ambiente alfabetizador, né? O corredor, a entrada, a saída, tudo tem que ser um ambiente alfabetizador. E essa alfabetização, ela deve existir de uma maneira global, né? Onde todos estejam envolvidos, né? É preciso fazer com que a gente elabore projetos para que os pais possam participar, né? E definir modificações, evitando aqueles grupos homogêneos, né? Ou grupos de recuperação que só serviam para discriminar. Então, é necessário que eu forme duplas produtivas. Então, se eu tenho um aluno que é silábico sem valor, eu vou colocar ele para trabalhar com quem? Com o silábico com valor. Se eu tenho um aluno que é silábico alfabético, ele vai estudar com quem? Com o alfabético. Eu posso montar um grupo só de pré-silábico, outro só de silábico sem valor, outro só de silábico com valor, porque eu estou fragmentando a aprendizagem deles, né? Então, só lembrando, para a gente fechar esse bloco, né, algumas orientações que ela coloca, né? Que é reformular a concepção da aprendizagem da língua escrita e da língua escrita, tanto da leitura quanto da escrita, né? De forma a não trabalhar com a silabação e com a questão do mais fácil no mais difícil. Trabalhar em equipe, então eu preciso trabalhar a escola como um todo, alfabetizar todos juntos. Elaborar projetos onde os pais possam participar, né? Um exemplo disso, por exemplo, se você empresta livro toda semana para o pai ler para a criança no final de semana. Então, o pai vai estar participando de alguma forma, né? Não necessariamente o pai tem que estar na escola, mas ele pode fazer uma leitura para a criança em casa, enfim. E
desconstruir, né, a questão da homogeneidade, porque não existe um grupo homogêneo, né? Mesmo dois alunos pré-silábicos, eles têm concepções diferentes, mas eu preciso trabalhar com textos, ou, com duplas produtivas, né, onde um possa auxiliar o outro a avançar. Eu não posso segregar os alunos de forma a separar exatamente, esse aqui sabe isso, esse aqui sabe menos, esse aqui sabe mais. Aquelas turmas A, B, C, onde eram classificados de acordo com sua aprendizagem. Né, nós vamos continuar no outro bloco, colocando outras atividades que ela propõe, né, outras maneiras que ela propõe da gente superar o real. Né? E ela fala que tudo isso a gente pode trabalhar de uma maneira possível e necessária. Até mais.